33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O livro de Números. Caminhando com Deus no deserto. Saúdo a todos os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Estaremos juntos durante esse primeiro trimestre do ano 2019, comentando sobre a lição Rumo à Terra Prometida. Estaremos aqui sempre mencionando aquilo que Deus tem para cada um de nós em cada lição e dizer aos irmãos que nós escrevemos este livro, Rumo à Terra Prometida, que aprofunda os assuntos que foram mencionados ao longo da lição. E é muito importante que o amado professor, superintendente, tenha acesso ao livro, adquira esse livro e possa compartilhar com os seus alunos. Certamente vai ser muito importante, porque os senhores sabem, as senhoras sabem, que o professor de jovem, ele tem a função precípua de não apenas informar a classe, mas de, sobretudo, ser usado por Deus para transformar vidas, esses nossos jovens que precisam ser mais fortes a cada dia para conquistar os objetivos que Deus tem traçado para eles. E será uma oportunidade extraordinária neste estudo trimestral do livro de Números. Importante dizer que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículos do 1 ao 11, ele diz que essa trajetória no deserto que o povo de Israel teve, ela é muito importante para a vida da igreja nos dias atuais. Eu e você temos muito que aprender com aquela trajetória. Por isso, o texto do dia exatamente 1 Coríntios 10 e 11 diz assim: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, querido professor, a sua classe de jovens, ela tem um assunto muito contemporâneo, que é o livro de Números. É um assunto contemporâneo porque Deus, Ele quer que haja uma reflexão sobre aquilo que aconteceu, o cotidiano dos hebreus durante aquela caminhada no deserto, porque isso repercute, reflete na nossa vida na atualidade. Na Septuaginta, esse livro de Moisés foi titulado como Números. Por quê? Por conta de 2 recenseamentos que foram feitos. Deus mandou fazer o primeiro recenseamento quando o povo saiu do Egito. E após, Deus mandou fazer um segundo recenseamento após a morte, posteriormente à morte dos últimos hebreus que haviam saído do Egito e tinham sido contados no primeiro recenseamento. E por isso o livro recebeu o nome de Números. Mas na Bíblia hebraica, esse livro é denominado de No Deserto, porque essa é a 4ª palavra do primeiro versículo do livro. E no deserto, porque realmente a maior parte, a grande parte dos episódios que aconteceram no livro de Números aconteceram em um deserto muito grande. Considerações preliminares.
O livro de Números, ele também pode ser considerado, chamado como o livro das peregrinações, ou o livro das caminhadas, ou, quiçá, o livro das murmurações, porque nós vemos aqui muitas murmurações, o povo, ou quem sabe o livro das rebeliões, o povo sempre estava confrontando a liderança e como os hebreus pagaram um preço alto, sofreram por conta dessas condutas. E por isso esse livro é um livro muito importante para os nossos dias, é um livro contemporâneo, vai nos ensinar a importância do serviço, a importância da adoração, a importância da santidade e também, estimado professor, o seu aluno, ele precisa saber que a vida não é fácil. A vida não é fácil. E o livro de Números vai ser um manual, vai ser um livro de aplicação pessoal, porque o seu aluno vai compreender que as dificuldades pelas quais os antepassados hebreus passaram, suportaram, elas são presentes também no cotidiano da nossa existência. Então, a vida é dura, tem muita coisa a ser conquistada, mas Deus, ele tem o controle de toda a história. E essa é a síntese do livro de Números. A primeira geração que saiu do Egito, os ex-escravos, eles não conseguem ir muito longe, porque eles são profundamente incrédulos, desobedientes. Mas a segunda geração, que decidiu crer em Deus, eles atravessam o Rio Jordão e entram, por fim, com Josué, na terra prometida. Por que é que esse livro é importante? Porque eles estão andando no deserto, e deserto todos nós temos, porque deserto é lugar de caminhada. O povo de Deus sempre vai ter os seus desertos. Jesus andou no deserto, Elias andou no deserto, Moisés andou no deserto, João Batista andou no deserto, e todos nós temos os nossos desertos. Agora, o deserto não é um lugar para morar. Nós não fomos chamados por Deus para viver no deserto, mas para caminhar, passar pelo deserto, porque o deserto é uma escola, é um lugar de treinamento, é um lugar de aprimoramento, é um lugar que inexoravelmente aqueles que são líderes, aqueles que estão sendo tratados por Deus, eles vão passar para terem experiências com o Criador. Também o deserto é lugar de milagres, porque à proporção que nós somos treinados, nós também contemplamos os feitos do Senhor. Também a Bíblia vai nos dizer que no deserto Cristo estava presente. Esse é o tópico 3, Cristo no deserto. O Senhor coloca desertos na vida do seu povo. Ok, mas o Senhor também está presente nesses desertos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que Cristo era a pedra que os seguia. É interessante uma pedra seguir, mas é assim que Paulo se expressa. Essa pedra os seguia, essa pedra os acompanhava. Mesmo quando eles estavam murmurando, a pedra estava lá. Mesmo quando eles estavam sendo mordidos pelas serpentes, a pedra estava lá. Cristo sempre está conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os hebreus também tiveram essa experiência. A nuvem da presença de Deus, a coluna de fogo estava lá, quer chovesse, quer fizesse sol, quer fosse um dia de tristeza, um dia de alegria, a nuvem da presença de Deus sempre estava lá. E também Cristo no deserto se manifesta como maná, que é aquele que nos mantém, é aquele que nos sustém, é aquele que nos ampara, é aquele que nos dá força, é aquele que provê as coisas para nós. Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu, fazendo alusão a essa tipologia cristocêntrica do Antigo Testamento. Então, quando nós estudarmos o livro de Números, nós vamos ver Jesus presente quando diariamente o maná chovia, caía sobre o acampamento
para dar alimentação a milhões e milhões de pessoas. Os irmãos imaginem quantos metros cúbicos ao longo de 40 anos de deserto foram derramados sobre o povo de Israel. É uma informação importante, você deve ler o livro que subsidia a lição, porque há informações nesse sentido sobre a quantidade de maná que choveu durante 40 anos. É possível fazer uma projeção a esse respeito. E também o Senhor, ele é representado no livro de Números como a serpente de bronze. Nós vamos ver episódios extraordinários nesse livro, como é nesse livro que aparece a jumenta que fala, né? São muitos fatos importantes da história que acontecem no livro de Números, e aqui a serpente que é levantada no deserto, né? Quando o povo começa mais uma vez a murmurar porque faltou água, e aí aquela multidão de milhões de homens e mulheres e animais que vão andando num deserto causticante, as serpentes começam a picá-los e milhares começam a morrer. E aí eles param de murmurar, vão até Moisés e dizem: Moisés, nos socorra. E Moisés busca a Deus e Deus diz: olha, construa, Moisés, uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, e aí aqueles que olharem para a serpente de bronze, eles receberão saúde, eles não vão mais morrer. E Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele se encontra com Nicodemos e diz: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, queridos irmãos, Deus estava tratando com o povo de Israel ao longo de toda a trajetória do deserto. Quando tinha algum perigo, a serpente de bronze, que representa Jesus, que liberta, que cura, que dá vida, estava presente. Quando havia escassez de alimento, o maná estava presente. E quando havia necessidade de água, a pedra que os seguia estava presente para dessedentar a sede de milhões e milhões de pessoas. Deus, ele está falando conosco através deste livro. E você que é professor, superintendente de escola dominical, nesse trimestre, seja instrumentalizado grandemente por Deus para ensinar aos seus alunos as riquezas, os tesouros incomensuráveis que estão neste livro, que está no Antigo Testamento, que não é dos mais queridos da cristandade, mas que certamente a partir deste trimestre você pode incutir nos seus alunos o amor por essa literatura indispensável à nossa caminhada cristã. Nós vamos discutir ao longo do trimestre o cotidiano da vida cristã. Nós não buscaremos questões intrincadas no aspecto histórico, não, nós vamos procurar fazer uma aplicação prática para que os seus alunos possam compreender qual é a vontade de Deus no cotidiano da vida. Certamente serão lições muito enriquecedoras e que Deus vai trazer luz ao entendimento de muitos daqueles que estão pensando em desistir. Que Deus te abençoe e que sigamos juntos durante esse primeiro trimestre de 2019. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.